Hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante, sobre algo muito comum de acontecer com os médicos que nos acompanham, com os nossos alunos. 5 pontos cegos sobre consulta, sobre a consulta médica que impedem o médico de viver de atendimento particular. O que é ponto cego? Ponto cego, fazendo analogia aqui do carro, você olha pelo retrovisor e você não enxerga, mas tem alguma coisa ali que pode colocar você em perigo, você e a sua família em perigo. Aqui é a mesma coisa. Então a gente vai te ajudar aqui a identificar se você tem um ou mais desses pontos cegos. Isso é importante por quê? Porque isso vai te ajudar uma surpresa, É um erro que você pode estar cometendo e talvez você nem saiba. Queria dar boa noite para todo mundo que está chegando aí, nossos alunos do CVM que estão por aí também. Boa noite, a nossa equipe que está aí também dando apoio e aos colegas que estão chegando aí. Sempre vem chegando cada vez mais colegas, médicos e médicas aí no perfil. Sejam muito bem-vindos. Saibam que vocês não estão sozinhos, que a gente está junto com você aí para te ajudar a trilhar pelo caminho do atendimento particular. Ter muito mais qualidade de vida, ter mais satisfação com a profissão, ter uma remuneração mais compatível com o seu trabalho, no final das contas, ser mais feliz, ser mais satisfeito com a profissão. Beleza? Então vamos lá, pessoal. 5 pontos cegos sobre a consulta médica que impedem o médico de viver de atendimento particular. Eu quero começar já, então, falando o seguinte. Todos esses pontos aqui, eles são resultado tanto da teoria, então eu estudo bastante sobre comunicação médica, nos últimos, em 2021, 2014, 2015, então já são basicamente aí 5 anos que eu tenho me dedicado a estudar sobre relação médico-paciente, sobre a consulta médica, Além disso, além da parte teórica da coisa, esses pontos cegos, eles são também resultado da aplicação prática do que a gente ensina no nosso curso pelos nossos alunos. Então, assim, não é só achismo, não é nada só da minha cabeça ou dos livros, tá? Tudo isso aqui tem aplicação prática. Então, vamos lá. Qual é o primeiro ponto cego? O primeiro ponto cego é quando o médico ele faz uma consulta com anamnese no estilo tradicional, no estilo que é ensinado pra gente na formação, seja na faculdade ou na residência. Que é o quê? É aquela anamnese gigante. Começa com queixa principal, HDA, história familiar, história patológica pregressa, enfim, todas aquelas, história epidemiológica, enfim. Por que isso pode ser um ponto cego? Vamos parar para pensar. O que acontece? Essa anamnese, pessoal, é uma anamnese que ela é estruturada para atender pacientes no hospital. Então, o paciente que está no leito de hospital, ele está ali sim, o nome dele é paciente, ele está passivo. Ele simplesmente, esse tipo de anamnese é uma anamnese, sei lá, que você está ali, o seu grande papel ali é diagnosticador e um terapeuta ali para salvar a vida do paciente. Existe uma diferença muito grande quando a gente sai desse contexto hospitalar e vai para um contexto de consultório. Por quê? No consultório o paciente não está morrendo, ele não está numa posição passiva. Cada vez mais os pacientes eles querem participar. Tem até um termo de um aluno nosso que ele gosta de usar o termo de... Ele não chama o paciente dele ele não chama o cliente dele de paciente, ele chama de ativente. Por quê? Porque ele fala que o paciente fora do hospital, na vida real, ele tem que ser ativo. A gente está falando de um cardiologista, esse aluno nosso. Então assim, ele fala, Sidney, para o meu paciente ter resultado, ele precisa ser ativo. Ele precisa ser ativo no processo. Cada vez mais, pessoal, as pessoas querem participar do processo. Para pensar comigo. Se coloca no lugar desse paciente. Vou pegar aqui a Laís. Laís, me diz aí. Tu vai separar na tua agenda um dia para tu ir no médico. Tu tira R$500 do teu bolso. Tu deixa de fazer alguma coisa para ir lá. Aí tu chega lá e o médico simplesmente faz um monte de perguntas e tudo que você fala é sim ou não, aham, tá bom, sim senhor. Será mesmo que é esse tipo de paciente que você, Laís, vai ser? Que você não vai querer participar? Você não vai querer dizer pro médico algo que para você é importante, por exemplo, doutor, e se a gente fizer dessa forma? Doutor, na verdade, não é bem assim, A dor que eu falei não é assim, é assado. Doutor, mas deixa eu tirar uma dúvida. Isso que o senhor está falando é isso que eu entendi? Então, ou seja, cada vez mais os pacientes eles querem participar da consulta, do processo. Então, um dos pontos cegos que você pode estar cometendo, você também pode estar cometendo, e eu digo isso num papel de juiz, tá, pessoal? De julgador, pelo contrário, recebam minhas palavras, recebam com empatia. Eu falo isso com empatia, porque eu também não aprendi isso na faculdade. Não é à toa que eu tenho estudado
pesquisado muito sobre isso, porque eu vi que ninguém ensina. Então, assim, não recebam isso como uma espécie de crítica, mas sim como uma espécie de ajuda, tá? E recebam esse insight como algo que pode mudar o jogo para você, de verdade, porque pode. Muita gente aí fala do marketing, né? E a gente fala também, o marketing é importante. Instagram, Google, produzir conteúdo, fazer tráfego, isso é extremamente importante, com certeza. Tenho um produto que eu devo lançar ano que vem, o Médico Digital. Eu já até fiz lá no Instagram, o perfilzinho tá lá parado, mas enfim, eu acredito muito no poder do digital, tanto que eu vivo do digital hoje. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, pro médico que quer ter uma carreira no consultório sólida e de longo prazo, tem que entender que não é o marketing, não é o marketing que vai fazer você crescer a sua carteira de clientes, que vai fazer você crescer seu faturamento, que vai fazer você se tornar a referência. Não é. Ela é uma ferramenta importante, mas mais importante do que isso é você mudar a sua forma de atender o seu paciente. É mudar esse insightzinho que parece besta que eu tô falando, de ver o paciente não só como um ser passivo, mas um ser ativo dentro da consulta, isso muda o jogo. É uma das primeiras regras que a gente fala. Tira o foco de você e coloca o foco no paciente. Quando você faz isso, isso muda o jogo. Por quê? Porque você vai ficar mais atento porque ele fala, você vai dar mais valor, né, para uma dúvida dele, você vai ouvir melhor, vai fazer um diagnóstico mais assertivo, você vai conseguir resolver de fato o que está preocupando ele. Então isso muda o jogo, tá? Então é importante a gente entender o seguinte, cara, o tipo de consulta que eu faço hoje, faz essa pergunta pra você, não precisa nem me responder não, no chat, nem no lugar não. Só para pensar e faz essa pergunta pra você mesmo. A consulta que eu faço hoje é uma consulta voltada para um paciente, para uma pessoa que está numa situação passiva ou ativa? Eu faço a mesma consulta que eu aprendi a fazer na faculdade, na residência, ou eu já mudei o meu estilo de consulta para um paciente de consultório? Isso é extremamente importante. Ter essa clareza é extremamente importante. A Márcia tá perguntando aqui se eu atendo quantos pacientes por dia. Márcia, deixa eu fazer uma conta rápida aqui para ti. Vamos lá. Cada aluno meu atender 10 pacientes por dia e eu tenho 300 alunos, então eu atendo 3 mil pacientes por dia. Mais ou menos. Pode ser mais, pode ser menos. Hoje, cada vez mais tenho me dedicado ao digital, Márcia. Cada vez menos tenho focado no consultório. Então, por isso que aqui a gente tem uma parceria. Eu sou o teórico da parada e o Arthur é o prático. Quem vive ainda de consultório é o Arthur, mas também tá saindo já também, tá cada vez mais focado em outros projetos. E não existe certo nem errado, tá, pessoal? Não existe certo nem errado. O que existe o certo e o errado é o certo é o que é certo para você. Vão ter pessoas que vão querer viver só de SUS, tá tudo bem, não é errado. Vai ter gente que vai ficar a vida inteira no plano de saúde, tá tudo bem também, né? Às vezes ali a consulta tá valendo a pena, às vezes o mercado dela, ela não conseguiu, ela não fez, enfim, não teve a coragem que teve que ter, não quis aprender o que precisaria aprender para ver de particular. Tá tudo bem também, entendeu? Não existe certo nem errado. Aqui o que a gente prega é que você tem que ser feliz no que você faz, você tem que ser satisfeito. Se você até quiser mudar de profissão, quiser largar a medicina, eu acho que se fizer sentido para você, acho que é por aí. Então vamos lá. Primeiro ponto cego é o seguinte, fazer uma consulta no estilo anamnese tradicional. Cuidado, você pode estar fazendo isso no seu consultório. É igual você fazer uma analogia aqui. Imagina que você aprendeu a dirigir táxi em Nova York. Isso é fazendo analogia com o que você aprendeu na faculdade, na residência, né? E aí, do nada, você se predispõe a dirigir num Fórmula 1, num autódromo, por exemplo. É totalmente diferente, não adianta. Mas eu tenho 30 anos já, eu dirijo há 30 anos no centro de Nova York. Beleza, parabéns. Que serve para as ruas de Nova York não serve para o autódromo de Interlagos ou qualquer outra pista de corrida, tá? É diferente, fica ligado nisso. Segunda coisa, segundo ponto cego. Focar apenas no diagnóstico e no tratamento. Como assim, Sidney? Como assim? É nossa obrigação fazer diagnóstico e tratamento. Beleza, é nossa obrigação como médico fazer diagnóstico e tratamento. Mas o que talvez nunca ninguém te disse é que não não são os dois únicos objetivos de uma consulta, tá? Talvez você saiba, talvez não, mas existe um outro, talvez até mais importante, né, que serve como pré-requisito para você fazer um diagnóstico e seu tratamento ter sucesso, que é o que a gente chama de quê? Aliança terapêutica. Por que isso é um ponto cego, Sidney? Porque é o seguinte, pessoal, uma das premissas, né, do que a gente ensina aqui é que pessoas se conectam com pessoas. As pessoas, quando elas buscam um médico, é óbvio que elas querem saber, muitas das vezes, o que elas têm e elas querem sair de lá com um tratamento, com uma ideia de tratamento, ou sair, às vezes, já com uma receita e tudo mais. Isso é fundamental. Só que, o que acontece? Elas também
né? Antes disso, elas querem alguém que crie um relacionamento com ela. Elas querem alguém que escute, elas querem alguém que se importe, resumindo. Então, quando você só foca no diagnóstico e no tratamento, você é um médico robô. Você fica fazendo perguntas direcionadas. Você interrompe o paciente muito rápido. Então, ele chega lá e fala assim, doutor, tô com uma dor. Aí você já vira e fala assim, essa dor vai pra onde? Começou quando? Piora com o quê? E aí, com isso, você quebra coisa que é muito importante no início de uma consulta, que chama conexão. Conexão, inclusive, emocional, tá? As pessoas, todos nós precisamos de conexão. Nesse primeiro momento de consulta, se você ficar focado só no diagnóstico e no tratamento, você corre o risco de não criar uma conexão. Se você não tem conexão com seu paciente, o que acontece? Ele pode não dizer o que ele precisaria te dizer para você acertar o diagnóstico, para você fazer um diagnóstico mais assertivo. Ele pode não confiar em você e, obviamente, se ele não confia, ele até nem segue seu tratamento. Então, muito cuidado para você não tá com esse ponto cego de focar apenas no diagnóstico e no tratamento. Antes disso, foque em quê? Foque em criar uma aliança terapêutica, que é o quê? É criar um clima emocional, é fazer ali nos primeiros minutos de consulta, fazer o rapport, que a gente chama, né? Que é um conceito da neurociência, da programação neurolinguística, né? Que é o paciente chegar e você realmente criar essa conexão com ele, né? A partir disso, ele se abre e aí ele fala, não, doutor, deixa eu falar, na verdade, eu vim aqui, não é só por isso que eu acabei de falar, não. Eu vim aqui porque eu tô sentindo isso, aquilo, porque eu tô preocupado com isso, com aquilo. E aí quando ele te fala isso, pronto, ele se abriu pra você. E às vezes, gente, é uma perguntinha simples que você faz, né? Às vezes é uma atitude simples que você faz, sabe? Às vezes sua postura, seu tom de voz, seu olhar no olho. Uma coisa, deixa eu dar um exemplo pra você aqui agora, ao vivo. Eu tô aqui no Instagram e eu tô olhando pra você, no olho. Tô olhando no seu olho. Então, isso é uma das coisas mais importantes no início de uma consulta para criar conexão. Olhar no olho do paciente. Agora, olha só a diferença. Olha aqui, pessoal. Pessoal do Instagram, como é que eu vou criar conexão com você se eu tô olhando pro pessoal do YouTube? Se eu não tô olhando pra você no olho? Entende? Não faz sentido, né? A mensagem que eu tô passando não tô nem aí pra você do Instagram. Só quero saber da galera do YouTube. Percebeu aí a diferença? Então a mesma coisa a gente faz quando o paciente chega no nosso consultório e a gente vai pro celular, a gente vai pro computador, a gente faz qualquer outra coisa, menos olhar no olho dele. A gente passa essa ideia. Tem uma história de um livro que eu recomendo sempre, que é um dos livros que faz parte do arsenal de comunicação que a gente colocou no CVM, no nosso curso, que é Os 7 Passos da Consulta. Dá um Google aí, procura esse livro. É um livro maravilhoso de um português chamado Vitor Ramos. E lá nesse livro tem uma história que é muito, que caracteriza, né? Que exemplifica muito isso que a gente está falando aqui, né, dessa criação do rapport. O que acontece? Na história, o médico ele sempre atendeu manual e aí de um dia para a noite chegou lá no consultório dele, ele foi obrigado a fazer o atendimento, enfim, usando um computador, através de um prontuário, né, eletrônico. E aí o que aconteceu? Chegou uma paciente dele, que ele já atendia há muito tempo, terminou a consulta e ele lá se batendo com um prontuário novo, ele não sabia mexer direito, terminou a consulta e a paciente com toda humildade, virou para ele e falou assim, doutor, posso fazer uma pergunta pro senhor? E aí ele, claro, dona fulana, pode perguntar. E aí ela disse, doutor, o senhor não gosta mais de mim? O senhor tá com raiva de mim? Aí o médico disse, não, pelo amor de Deus, dona fulana, pelo amor de Deus, você é uma paciente muito querida, muito especial, não sei o quê. Por que você tá me perguntando isso? Isso é uma técnica de comunicação também, tá? Chama resposta avaliativa. Exatamente para explorar melhor o que o paciente, né, o que tá por trás, né, dos sentimentos do paciente. E aí ela respondeu, é porque, doutor, o senhor antes nas consultas anteriores, o senhor olhava tanto para mim, o senhor olhava no meu olho, o senhor falava comigo, prestava atenção, e nessa consulta o senhor só olhou só pro seu computador. Olha que interessante. Então, assim, quantas vezes a gente, às vezes, por conta da correria, exatamente por conta dessa pressão de ter que atender um paciente atrás do outro, seja no plantão, seja em plano, seja em clínica popular, a gente não consegue olhar no olho do paciente. E aí ele acha que a gente é um médico ruim, que a gente não se importa, que a gente não tá nem aí pra ele. Mas, na verdade, a gente só entrou num ciclo vicioso, né? Só tá correndo. O que no consultório particular, isso a chance disso acontecer é menor. Por quê? Porque você tem mais tempo. Você é o dono, né? Você define quanto tempo você vai dar pro seu paciente. Fica ligado nisso. Fica ligado se você não tá focando apenas no diagnóstico e apenas no tratamento. Tá ali criando um relacionamento, uma aliança terapêutica, né? Um clima emocional adequado da consulta. Então fica ligado nisso. Terceiro ponto cego. Vamos lá. Não delimitar o principal motivo da consulta. O que é isso? Seguinte, pessoal. Estudos mostram que os pacientes só procuram os médicos. De cada 10 sintomas que eles têm, eles só procuram o médico
1 a cada 10 sintomas. Significa que nas outras 9 vezes, ele vai no Google, ele vai na farmácia, ele vai na rezadeira, no pajé, no puxador, enfim, dependendo da região do país que você estiver, ele vai em algum outro lugar. Vai na avó, vai na mãe, vai na tia, vai na irmã. Por que isso? Porque é o seguinte, as pessoas só procuram médico quando elas realmente estão com uma coisa que para elas é muito séria. Muitas vezes, para você, pode ser só uma virose, pode ser só uma gripe, mas para ela pode ser... O que acontece? Muitas vezes o paciente, então, ele tem um motivo principal para te procurar. Ele não tira dinheiro do bolso, ele não tira tempo da agenda dele para ir lá bater perna, entendeu? Ele vai porque ele está preocupado. Principalmente falando no consultório particular, que ele está pagando, ele tem uma grande preocupação. Nunca esquece disso. Nunca esqueça disso. Se alguém tira tempo da agenda, se alguém tira dinheiro do bolso, te dá, ele quer em troca o quê? Que você resolva principalmente uma coisa. Fica ligado nisso. Os estudos mostram que a maioria das vezes essa única coisa ela não é delimitada, ela não é resolvida na primeira consulta ou na consulta médica de uma forma geral. Tem até um estudo que foi feito que foi assim, o pesquisador depois que terminava a consulta ele perguntava para o paciente fora do consultório, qual foi o motivo da consulta? E aí o paciente falava, foi X. Aí imediatamente ele entrava na consulta com o médico e perguntava, doutor, qual foi o motivo da consulta? E aí ele respondia, na maioria das vezes o motivo que o paciente procurou o médico não era o mesmo motivo que o médico relatava. Isso é muito comum. Muito comum. O que está por trás disso? O que está por trás disso é uma coisa chamada motivo oculto ou queixa oculta. Muitas vezes o paciente ele vai no médico porque ele está com uma preocupação muito grande. Pode ser uma manchinha na pele, né? Aí chega lá pro médico, doutor, porque eu tô com essa manchinha. Aí o médico vai lá e foca só na manchinha. Mas existem técnicas para a gente explorar se tem alguma coisa a mais aí. Inclusive, se tiver vários motivos, várias queixas para consulta, existe técnica também para a gente delimitar qual que é o principal, né? Qual que foi realmente que fez o paciente procurar o médico. Então, muitas vezes, uma manchinha na pele, se você não abordar de forma adequada, para o paciente, na cabeça do paciente, ele pode estar pensando, meu Deus, é um câncer de pele. Meu Deus, isso é uma hanseníase. Meu Deus, isso é uma coisa grave. E aí, se você não tiver, né, as técnicas adequadas para abordar isso, o paciente vai embora, você não resolveu o principal motivo da consulta dele e ele nunca mais volta com você. Nunca mais. É aqui que eu quero frisar de novo a importância disso. Na maioria das pesquisas que a gente faz com vocês, né, com os médicos que seguem aqui o nosso trabalho, vocês falam assim, a gente pergunta, o que você gostaria de aprender com CVM? A gente dá opções, marketing, gestão, técnica de consulta e técnica de venda. Sempre o patinho feio é a consulta. Todo mundo acha que consulta, que já manja de consulta, que já sabe tudo de consulta, quer aprender a trazer mais pacientes, que quer aprender a fazer gestão do consultório. Beleza, a gente também ensina isso. Eu vou repetir isso enquanto eu estiver vivo. Quando for meu último dia de vida, se alguém perguntar lá, quais são suas últimas palavras, eu vou dizer, a consulta é mais importante do que o marketing. Eu vou falar isso. Então, assim, de que adianta, gente? Para pra pensar comigo. Irlena, para pra pensar comigo, Irlena. Me responde aí. De que adianta você estar atraindo 10 pacientes todo dia pro seu consultório, fazer 10 consultas particulares por dia, se nessas 10 você não está resolvendo os 10 motivos de cada... O principal motivo desses 10 pacientes, Irlena. Me dá um feedback aí, pelo amor de Deus. Como é que seu consultório vai crescer? Como é que seus pacientes vão te indicar? Como é que eles vão fidelizar? Você vai ter que ser o rei do tráfego. Você vai ter que aprender, tem que ser o rei do marketing, né? Tem que trazer 50 pacientes por dia para poder pagar para fazer que seu consultório crescer. Isso é fundamental, tá, pessoal? É o que a Roberta está colocando aqui. Eu ainda não terminei o curso, não sei se a minha pergunta está lá. Mas eu posso enviar uma ficha para o paciente pela secretária perguntando o motivo da consulta? Pode, claro, Roberto. Na telemedicina, por exemplo, é uma das coisas, né, que é recomendada, fazer uma ficha de triagem, né? Pode sim. Mas assim, o que acontece? É importante até interessante a gente falar sobre isso. Você até pode, mas o que acontece? O paciente, ele pode ficar... Isso acontece também na consulta, mas se o paciente já tem vergonha de falar pro médico na hora da consulta, imagina de falar pra recepcionista, pra secretária, né? Então ela pode até falar um outro motivo. Ou responder, não, eu gostaria de tratar disso só com a médica. Imagina o paciente que está com cisto pilonidal, né, uma fissura anal, né? Ela vai ficar constrangida, é normal. Poder você pode, mas provavelmente isso não vai mudar a necessidade de você, por exemplo, delimitar, né, no início da consulta o principal motivo da consulta. Existe técnica para isso. São várias técnicas, eu vou falar só de uma aqui. Vou falar de uma que é muito simples, né? Agora, não é porque é simples, é fácil, né? Imagina que o paciente
o paciente chegou e aí ele fala, doutor, eu tô sentindo... Então, dona fulana, senhor fulano, como é que eu posso te ajudar? Então, doutor, é porque eu tô sentindo X, Y, Z. E aí, beleza. Uma das coisas que a gente faz, que a gente recomenda, é que você esgote todos os motivos. Então você pode perguntar para ela assim, tá, entendi, então você está sentindo X, Y, Z. Beleza, além de X, Y, Z, tem mais alguma coisa que você queira falar hoje para mim? Aí ela, não, é só isso mesmo, doutor, só X, Y, Z mesmo. Aí é onde entra a técnica de delimitar o motivo da consulta. Dona fulana, então, dentre X, Y, Z, que a senhora está me falando, o que hoje fez, o que para a senhora hoje é mais importante a gente resolver nessa consulta aqui? Foi o que fez a senhora sair da sua casa e vir aqui comigo. Aí você vai dar clareza para ela. Ela vai dizer, não, doutora, na verdade eu vim por causa de X. Y e Z a gente pode até resolver depois, mas hoje o que eu quero resolver é X. Porque X é o que está mais me incomodando por isso, por aquilo. Aí você vira para ela e fala, então vamos resolver, vamos falar sobre X. Então vamos lá, me diga aí, quando foi que começou X? E aí você vai para a parte de explorar, que é uma outra parte da consulta. Percebe como é importante a gente, quando você consegue tirar do paciente o principal motivo que fez ele sair da casa dele, tirar dinheiro do bolso dele para te procurar, bingo, você hackeou a consulta. Por quê? O que acontece? Nesse momento, você vai focar toda a sua atenção para resolver aquilo que ele quer que você resolva. Aí vocês podem estar pensando, Sidney, mas e se isso que ele quer resolver, não, do ponto de vista clínico, não for o mais importante na consulta? Por exemplo, paciente que tem diabetes, portador de diabetes, chega lá e fala assim, doutor, o que eu quero resolver é minha dor de cabeça. Mas aí na triagem você viu que o DASH dele lá tá 500. Ora, a gente tem que ter bom senso, né? Você vai resolver o problema da dor de cabeça que ele está queixando, exemplo, tá? Um exemplo hipotético, mas é extremamente importante também do ponto de vista clínico você resolver a questão do descontrole da glicose, entendeu? Aí tem que ter bom senso, tá? O que eu estou querendo fazer aqui, o que eu estou querendo dar clareza para vocês é que todo paciente ele tem uma agenda que ele traz. O médico também tem uma agenda. Então o ideal é que a gente compatibilize a agenda do paciente com a agenda do médico. O paciente veio porque ele quer resolver um problema de dor de cabeça, mas naquele momento, naquela consulta específica, o médico viu que além da dor de cabeça, tem a questão da glicose que tem que ser controlada, que do ponto de vista clínico pode ser até pior, né, do ponto de vista de complicação, do que a dor de cabeça, beleza? Então por isso ele tem que abordar os dois. Mas percebe que isso vai fazer com que o paciente saia da consulta muito mais satisfeito, com o problema dele resolvido. Uma das coisas também que é importante falar, pessoal, é o seguinte, nós como médicos, a gente quer sempre, o nosso foco sempre é em oferecer, em fazer o melhor diagnóstico, o melhor tratamento. E isso está corretíssimo, tá? Só que no atendimento particular a gente tem que entender que as regras mudam. Além disso, além de fazer um bom diagnóstico e fazer um bom tratamento, a gente tem que estar sempre preocupado com o quê? Com a satisfação do paciente. Estudos também mostram que a satisfação do paciente, principalmente imediata após a consulta, ela está muito mais relacionada a como esse paciente foi atendido do que se o diagnóstico foi a parte técnica, digamos assim, né? O diagnóstico foi bem feito, o tratamento foi bem feito. Até porque o paciente ele não consegue medir se o seu diagnóstico, se o seu tratamento foi bem feito. O que o paciente consegue medir de forma muito fácil é o quê? É como ele foi atendido, uai. Falei igual mineiro agora, mas não sou mineiro não. Mas gosto bastante de mineiro. E principalmente do pão de queijo de Minas. Então, entende? Então aqui é importante a gente ter clareza de quando a gente não delimita esse motivo, quando a gente não atende esse paciente, quando a gente não atende a expectativa desse paciente, a gente está não só deixando de ajudar esse paciente, não fazendo o diagnóstico bem feito, não fazendo o tratamento bem feito, como do ponto de vista estratégico, de negócios, vendo o seu consultório como empresa, esse paciente ele vai ser um cliente insatisfeito, ele vai falar mal de você, ele não vai voltar. Isso para a sua marca, para o seu consultório, isso é horrível. Do ponto de vista contrário, isso é maravilhoso. Quando você faz isso, ele sai gritando para os quatro ventos. Gente, vocês têm que ir lá com a doutora Márcia. Vocês têm que ir lá com a doutora Márcia porque ela resolve exatamente o que a gente quer resolver, entendeu? Ela vai direto ao ponto. Ela vai direto... Eu fui lá, ela uma pessoa extremamente atenciosa, me escutou, olhou no meu olho, ela resolveu o meu problema, entendeu? Então, assim, e isso é o marketing mais poderoso do mundo, pensando do ponto de vista, a gente tem sempre dois pontos de vista aqui, tá, pessoal? Do ponto de vista médico, né, sempre querer ajudar o paciente, oferecer o melhor para o paciente, tem o ponto de vista estratégico, negócios mesmo, de ver o consultório como empresa. Então, o que a gente defende aqui no CVM é a gente alinhar os dois. Então, sempre você tem que estar de olho como que você pode ser um médico, uma médica melhor
melhor, né? E como que isso pode fazer, e qual a consequência disso para o seu consultório como empresa. Na consulta dermatológica, como aconselho fazer o paciente que vem com queixa de alopecia e depois queixa de pele oleosa, unhas fracas, Pois é, foi o que eu acabei de explicar, Márcia. Uma dessas queixas aí é a principal. Ele pode dizer que, e aí é importante a gente fazer isso no início da consulta, para que a gente, no final, aí imagina, você resolveu todo o problema de alopecia, demorou 1 hora de consulta, fez a receita e tudo mais, aí no final, aí você fala, tudo bem então? É isso, dona fulana, senhor fulano, a gente se vê depois, aí ele vai e vira para você e fala assim, eita doutora, acabei de lembrar, eu queria também resolver o meu problema de unha fraca, eu queria resolver esse problema dessa manchinha, eu queria resolver também o problema de pele oleosa. Só que eu esqueci de perguntar para a senhora, de falar para a senhora. A gente resolve tudo isso quando no início da consulta a gente delimita quais são as queixas, né, e pactua com ele a principal. Entendeu, Márcia? Então, na verdade, não é isso é uma ferramenta que muda o jogo do médico, porque você vai ganhar muito tempo. A coisa mais importante é que você vai resolver de fato o que fez ele te procurar. Isso é o principal. Segundo, você vai ganhar muito tempo, percebe? Então, lá no início você perguntou, senhor fulano, como é que eu posso te ajudar hoje? Ah, doutor, eu tô com o cabelo caindo, eu tô com pele oleosa, eu tô com unha fraca e eu tô com mancha e tem também um negocinho, um sinal que eu quero que a senhora veja. Entendi, dona fulana? Ok. Dessas queixas, qual é aquela que tá realmente lhe preocupando, que fez a senhora me procurar, o senhor me procurar, fez o senhor vir aqui comigo? Aí ele vai dizer, não, doutora, na verdade o que tá mais me incomodando é esse cabelo que tá caindo. Eu tenho umas lives para fazer, fecha para ir, eu quero resolver isso o mais breve possível. Beleza, então vamos fazer o seguinte, dona fulana. Na consulta de hoje, a gente vai falar sobre essa queda de cabelo. E aí, numa próxima consulta, quando a senhora voltar pra gente fazer esse acompanhamento, a gente trata uma coisa de cada vez. Pode ser assim? Aí ela vai dizer, ótimo, pronto, fechou. Você vai focar tudo na questão da alopecia e todas as outras queixas vão ficar para depois. O que tiver, obviamente, ali, né, linkado, né, unhas fracas, alopecia, né, eu não sou dermatologista, mas eu imagino que algumas queixas, elas vão estar o quê? Elas vão fazer parte de um mesmo, elas vão ter como base algumas queixas, algumas questões comuns, né? Então você pode até abordar durante a explicação, né, da fisiopatogenia, na hora de explicar, você fala, olha, inclusive, esse tratamento aqui para alopecia vai ajudar também na questão das unhas, né? Vai ajudar em relação à questão da... enfim, e aí você já mata vários coelhos numa cajadada só, sem se comprometer. Percebam que isso é fundamental. Isso muda o jogo, pessoal. Não foi só uma vez que a gente tem recebido depoimentos de alunos falando disso. Sidney, as técnicas de consulta têm mudado o jogo. As técnicas de consulta têm mudado o jogo. Médico oftalmologista falando, pacientes estão adorando as técnicas de consulta. Todas as especialidades, né? A gente tem alunos de todas as especialidades, graças a Deus. E por quê? Porque isso muda o jogo, gente. Não é porque a pessoa veio com a queixa, por exemplo, com oftalmo. Ah, eu quero só mudar o óculos. Entendi. Além da questão do óculos, tem mais alguma coisa que você queira falar comigo hoje? Ah, doutor, já que você falou, é o seguinte, eu não sei se tem a ver, mas tô vendo, de vez em quando aparecem uns flashes. E aí pro oftalmo, esses flashes aí, tem algum oftalmo aí? Se tiver algum oftalmo aí, fala aí se é isso mesmo, se eu não tô falando besteira. Mas esses flashes pode ser um sinal aí de colamento de retina, não é isso? Não sei se é flash que chama. Então olha só que interessante, uma pergunta que muda o jogo, que muda o jogo da visão do paciente. Nossa! Então imagina, um médico que olha só o poder dessa parada, um exemplo que eu criei agora, do nada. O paciente veio porque ele queria só mudar o óculos. E aí uma pergunta que o médico fez na consulta, né? Se ele não tivesse feito essa pergunta, o que podia ter acontecido? Se ele está atendendo no ritmo industrial, atendendo volume, atendendo um paciente a cada 5 minutos. Ah, quer só mudar o óculos? Beleza. Deixa eu ver aqui. Aí ele já vem com um papelzinho, né? Daquela triagem lá do aparelho. Ah, não. Vamos aqui ajustar seu óculos aqui, faz a receita. Eu já fui atendido dessa forma. O oftalmologista me atendeu em menos de 10 minutos, com exame físico, com receita, com tudo. Até dizem, né, que se você piada de muito mau gosto, inclusive, eu acho que isso não condiz com a realidade, que fala assim, que se você quiser que o médico olhe no seu olho, vá no oftalmologista. Isso é piada de mau gosto, eu nem deveria estar repetindo isso aqui. Mas a verdade é que eu já fui em oftalmo que nem esse oftalmo olhou no meu olho. Infelizmente é muito triste isso. Por uma simples pergunta, uma simples técnica de consulta, que sendo colocada em prática de forma, digamos assim, colocada como hábito para o médico, pode salvar ali a visão do médico, né? Porque um sinal, um sintoma
paciente acha que é para ele é besteira, né? Pode ser ali um descolamento de retina. E aí já para o médico, né, isso já acende uma luz ali vermelha, amarela, né? E ele já vai dar mais importância. Isso realmente... Gente, outra coisa. Sabe quanto é que você vai gastar para colocar isso em prática? Nenhum centavo. Márcia, você que está interagindo mais com a gente hoje, desafio para ti, Márcia. Amanhã é sexta. Se tu for atender alguém amanhã, Márcia, delimita todas as queixas. Faz essas 2 perguntinhas. Entendi. Deixa o paciente falar por 2 a 3 minutos, que é um desafio para todos nós, mas faz esse exercício. Depois que ele falar tudo que ele tiver para falar, nos 2, 3 primeiros minutos, pergunta para ele assim, ó, dona fulana, senhor fulano, além disso, mais alguma coisa? E aí ele vai vamos supor que ele diga 3 coisas. Te procurou por 3 coisas. Não, doutora, são essas 3 coisas só. Aí depois você vai falar para ele assim, ó, entendi. Então vamos lá. Dessas 3 coisas, de X, Y e Z, qual é aquela que fez realmente você, que está mais te preocupando, que fez você me procurar, que você quer resolver hoje, você quer começar a resolver hoje, nessa consulta? Aí ele vai falar, doutor, aí, quero resolver. Então vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai tratar de Y, a partir da próxima consulta, a gente começa a tratar de X e de Z. Ok? Desafio dado, viu, Márcia? Eu quero receber um direct depois seu falando, Sidney, funcionou. Os pacientes adoraram. E eu duvido que não seja isso que aconteça. Eu duvido. Sabe por quê? Quem não quer ser bem atendido? Quem que não quer ser ouvido? Quem que não quer ter sua preocupação sanada, resolvida? Quem? Todos nós, gente. Isso é fundamental. Beleza? Desafio dado, hein, Márcia? Vou até fazer o print aqui, ó, para guardar o teu perfil aqui. A Roberta aqui. Quando é consulta de rotina, tipo puericultura, como abordar dessa forma? Roberta, vamos lá, dica valiosa que eu vou dar para vocês aqui. Quem aí usa post-it? Post-it. Todo mundo sabe o que é post-it, né? Quem não tem post-it, a dica prática de hoje, já tô adiantando a dica prática, é comprar um bloquinho de post-it. Você vai escrever nesse bloquinho de post-it a seguinte coisa: todo paciente que me procura, todo paciente que me procura tem uma preocupação. Ele me procura por um motivo especial, por um motivo principal. Escreve isso e bota no computador, bota aqui no local onde o paciente não veja, mas você veja. E aí você vai escrever isso e vai botar. Sabe por quê, Roberto? Porque mesmo numa consulta de rotina, eu reitero, o paciente, ele tá tirando dinheiro do bolso, tá deixando de fazer alguma coisa e tá investindo tudo isso, incluindo o tempo, que é a coisa mais valiosa, para ir com você. Quando você tiver com esse bloquinho, com esse post-it na sua frente, você vai lembrar. Mesmo na consulta de rotina, eu devo abordar qual é o principal motivo da consulta. Então, exemplo, paciente, a mãe que está lá, vamos botar aqui, no 3º mês de consulta com o filho dela de puericultura. A criança tem 3 meses. Essa mãe tem um monte de preocupação. Não importa se for de primeira vez, aí nem se fala. Mas ela tem um monte de preocupação, entendeu? Então, assim, ela pode chegar e falar assim, doutora, aí você pergunta, oi fulano, tudo bem? E aí, como é que você tá? Ah, doutora, eu tô ótimo, não sei o que. Beleza. E hoje, como é que eu posso ajudar vocês? Ah, não, doutor, hoje eu vim só trazer o fulaninho pra fazer a consulta de rotina. Entendi. Então, você tá me dizendo que tá tudo bem com o fulaninho, né? Que não tem nada que tá te preocupando, não tem nada em especial que você queira que eu aborde na consulta aqui hoje não, né? Ah, doutora. Ah, tem sim, doutora. Eu quero eu tô com dúvida em relação a X, Y, Z. Aí ela vai falar o alfabeto inteiro pra ti, Roberto. Certeza. Por quê? Porque, nossa, imagina a mãe. A mãe é que tem preocupação mesmo. Então, assim, é simplesmente a gente ter no nosso radar isso. Gente, eu tenho que abordar qual é o principal motivo que ela veio, qual é a principal preocupação que ela tem em relação à saúde dela, mesmo sendo uma consulta de rotina. Por exemplo, às vezes, um paciente, mas e na cirurgia plástica, e na dermato, estética? O paciente já, ele não tem uma preocupação. Lê do engano. Olha só, mesmo uma pessoa que vai para ajeitar o nariz, que vai para colocar a mama, que vai para fazer uma lipo, que vai para fazer, sei lá, limpeza de pele, tem uma coisa por trás disso. Por que ela quer ajeitar o nariz? Por que ela quer limpar a pele? Por que ela quer limpar as olheiras? Tô aqui falando de tudo que eu tenho que fazer, né? Se tiver uma dermato aí que quiser... Quando a pessoa procura, mesmo que seja para melhorar a saúde, ela tem uma preocupação. Então, por exemplo, às vezes o nariz é porque a pessoa tem baixa autoestima, ela quer melhorar a autoestima. Então, assim, beleza, entendi. Você veio porque você quer, né, fazer a cirurgia aí de reconstrução nasal, enfim, nem sei como é que chama essa parada. Enfim, rinoplastia, né? Mas, assim... Fulana, aqui entre nós, a gente tá aqui no sigilo médico. Por que você quer fazer isso? Tá por trás. Qual o seu real motivo? Aí, gente, ela vai se abrir para você. Você entra, é como se fossem camadas, tá, pessoal? Quando os pacientes vêm, principalmente o paciente de primeira vez, ele tem receio, ele tem vergonha, você não conhece ele, não te conhece, ele não confia em você ainda. Essas palavras, essas técnicas, essas frases que a gente tá falando aqui, elas abrem portas, você entra numa
camada mais profunda de relacionamento e de confiança com o paciente. Se você só fizer perguntas que todo médico faz, se você só... beleza, então vamos lá, vamos operar esse nariz aí, você vai ficar linda e tudo bem, poxa, vai ser legal, a gente vai postar isso no Instagram depois. Você fica no superficial. Agora, quando você pergunta, por que você quer fazer isso? Entre nós aqui, no sigilo médico, numa consulta, você tem total sigilo aqui para falar do que você quiser. Você tem total confiança de falar o que você quiser. Aí ela vai falar, doutor, é por isso, por aquilo. É porque eu não consigo fazer live, porque meu nariz é grande, é porque eu não consigo arrumar um relacionamento, porque eu tenho autoestima baixa, porque meu nariz é grande. Eu tive problema durante muito tempo com meu nariz. Talvez até faça uma rino também depois, quem sabe. Mas isso não me impede mais de evoluir, não. Mas muita gente é impedida por conta de questões físicas. E quando você aborda isso, bingo, você cria algo que a concorrência não consegue te copiar, que é o quê? Relacionamento. Cada vez mais as pessoas, elas querem relacionamento, elas não querem só um técnico. Isso, se você for por esse caminho, só de falar de questões técnicas, é uma questão de tempo para vir um robô, já viram o filme Eu, Robô, do Will Smith? Gente, não vai demorar para aquilo estar acontecendo, para terem robôs fazendo cirurgias, fazendo procedimentos. Pessoal da Dermato aí, ó, fica a dica, acorda. Se você só faz o que um robô faz, você vai ser substituído. Agora, o que um robô vai demorar muito para substituir? Se é que vai um dia. Empatia, sabe? Dizer, poxa, eu entendo o que você está passando. Eu já tive problema com o meu nariz e depois que eu fiz a cirurgia na rinoplastia, óbvio que tiveram outras questões que eu tive que abordar, mas eu me senti melhor. Que bacana. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar com isso. Percebe? É um nível de relacionamento que vai além, sabe? Que é muito forte. E aí, mais do que um cliente, mais do que um paciente, você vai ter o quê? Um fã, sabe? Uma pessoa que te admira. Uma pessoa que, se você mudar de cidade, ela continua contigo através da telemedicina. Ela vai até onde você estiver para operar com você, né? Falando da cirurgia plástica, da dermata, enfim. Então, pessoal, é disso que a gente está falando, de relacionamento. Beleza, Roberto? Quarto ponto cego. Tem muitos pontos cegos, tá? Mas eu escolhi só 5, porque senão a live vai demorar muito. Mas vamos lá, estamos indo pro quarto, são 5. Quarto ponto cego é o seguinte: não explicar o diagnóstico de forma que o paciente entenda. Então muita gente faz isso. O que você tem é uma síndrome de Sjögren em estágio 4. Você tem aí fala o nome de uma doença qualquer, fala um estágio e fala não sei o quê. O paciente não sabe de medicina, ele não fez faculdade de medicina, gente. Ele não fez residência médica, ele não sabe nada da linguagem técnica, não sabe. E é importante a gente entender que na comunicação, quando o receptor não entende a mensagem, a responsabilidade é sempre do emissor. O médico é o emissor, o paciente é o receptor. Se o receptor não está entendendo, a responsabilidade é do emissor. Então a gente que tem que clarear a nossa mensagem para o nosso paciente entender. Quando você for falar do diagnóstico, todo dia você fala isso. Todo dia quando a gente atende o paciente, você vai falar, você vai chegar, você vai dizer para ele que você tem uma hipótese diagnóstica sobre o problema dele. Isso é X, Y, Z, isso é H. E aí tem técnica também para isso, para deixar isso mais claro. Quando você não faz isso, quando você não deixa isso mais claro, para pensar comigo. Bora lá, para pensar comigo aqui. Você vira pro paciente e fala o seguinte: olha, o que você tem é um carcinoma base celular, estágio 3. E aí, por conta disso, o tratamento para isso é uma cirurgia. Paciente que, se você não clarear isso para ele, primeiro, ele vai sair de lá pensando que ele vai morrer, pode sair de lá achando que ele pode pensar 200 mil coisas. Então é nossa função, como médico, explicar para ele. E a gente pode começar simplesmente perguntando dele: você já ouviu falar sobre isso? Você sabe do que eu estou falando? E aí ele vai dizer, na maioria das vezes, não, doutor, não, doutora. E aí você vai virar seu computadorzinho para ele, ou então vai mostrar numa TV, se você estiver no consultório, o que é. Vai desenhar para ele, você vai mostrar um vídeo para ele. E aí você vai, nesse momento, tirar todas as dúvidas que ele puder ter. Tem alguma dúvida em relação ao que é a doença, senhor fulano, senhora fulano? Não, doutora, não tenho. Tem certeza? Aqui você não pode ter nenhum... Esse momento aqui é o momento de você tirar todas as suas dúvidas. Eu tô aqui para exatamente te ajudar a tirar qualquer dúvida que você tenha. Por quê? Porque o sucesso no tratamento depende de você entender o que você tem. Então deixa eu falar. Tá, já que a senhora tá falando então, doutora, é o seguinte: isso é câncer? Eu vou morrer por causa disso? Aí você vai lá, ela levanta a bola para você e você vai lá e dá um voleio pros homens aí que gostam de futebol. Para as mulheres que gostam de futebol também sabem o que é voleio. Vai botar a bola na frente do gol e você vai só chutar para dentro do gol, fazer o gol, tá? E aí você vai explicar: sim, isso é um câncer. Não, isso não é um câncer. É um câncer benigno, é um tumor benigno.
né? Evitar palavras, né, de alto conteúdo emocional que a gente fala, né? Ao invés de falar câncer, falar tumor. Mas quando for uma doença maligna, explicar para ela, sim, isso é uma doença maligna. Doutor, eu vou morrer? Aí você vai explicar seu prognóstico. Tudo isso é sua parte técnica. Aí você vai, mas tudo que for técnico, transforma isso numa linguagem que o paciente entenda, numa linguagem popular. Uma técnica que eu posso dar para vocês aqui chama exemplificação, que é o seguinte, você vai listar os seus principais diagnósticos, você no dia a dia você fala. Falem a especialidade de vocês, para não ficar só falando aqui de dermato e pediatria. Tem alguma outra especialidade que você quer que eu fale? Dá um exemplo aí para mim de especialidade. Enquanto vocês falam aí, eu vou falar da dermato. Se você todo dia você faz um diagnóstico de dermatite atópica, tem que ter ali uma exemplificação do que é dermatite atópica. Psiquiatria, tem que ter uma exemplificação do que é depressão, do que é ansiedade. O que é exemplificação, Sidney? Gente, você pode desenhar, você pode contar uma história, você pode contar uma metáfora. Na gineco, quais são os principais? Os próprios cânceres, né? Os corrimentos. Enfim, cada um de vocês têm um hall de doenças que são mais comuns. Essas doenças mais comuns, pessoal, cria um banco de exemplificações. Faz metáfora. Por exemplo, ortopedia. O que é uma fratura exposta? O que é uma artrose? E aí, por exemplo, artrose é uma coisa legal de explicar, né? De você mostrar, fazer uma comparação com o amortecedor, né? Acabou o amortecedor, aí tá batendo um osso no outro, né? Gente, usar um pouco da criatividade e trazer uma coisa extremamente técnica, que a gente é muitas vezes subespecialista, para uma coisa extremamente comum. Por exemplo, cardio, pressão alta. Cara, fala do encanamento de uma casa. Quando o encanamento tá quando a pressão da água está muito forte, né? O que pode acontecer com o encanamento, com a mangueira. Enfim, trazer coisas que são mais, digamos assim, mais técnicas para algo mais... Histórias. Gente, é bom vocês terem um banco de histórias para vocês tirarem da manga e dizer... Deixa eu dar um exemplo para você. Teve uma vez que aconteceu com um paciente meu. A história cabe em todo lugar. Na hora de falar do diagnóstico, você pode contar uma história sobre prognóstico. Dentro do prognóstico, né? Dentro de explicar o diagnóstico, você pode falar do prognóstico. De uma paciente que ela teve tal doença, ela tinha, o prognóstico dela era X, mas o que aconteceu com ela foi algo diferente, né? E aí você, por exemplo, se você quiser, você está exemplificando o prognóstico através de uma história. Você pode, enfim, então ter um banco de exemplificações é extremamente importante. Dentro das exemplificações, você pode colocar lá metáforas, histórias, vídeos. Gente, com a internet hoje, você dá um Google ali, você tem um banco de vídeos para explicar. Olha só, no caso da cardio, olha aqui, ó, quando a válvula tá, sei lá, o paciente está com insuficiência cardíaca com uma válvula lá que não está mais funcionante. Aí mostra isso. E aí explica para ela um videozinho. Gente, isso muda o jogo também. Teve o Thiago aqui, ó. Thiago, ortopedista. Teve um colega recentemente mandou pra gente um print. Mandou uma mensagem pra gente, a gente fez o print, né? A gente vai até compartilhar com vocês aí depois. Ele falando exatamente isso, Thiago. Gente, teve um paciente que veio no consultório e fechou a cirurgia comigo, particular. E o que ela falou, durante a consulta ela falou assim: doutor, eu já tinha passado em 2 ou 3 ortopedistas, mas ninguém tinha me explicado como o senhor me explicou agora. Simplesmente porque ele fez simplesmente isso. Simplesmente parece uma coisa muito simples, mas a gente não faz. Esse é o problema. Simplesmente porque eu expliquei melhor para ela o que era a doença, como tratava. Perceba que o tratamento ele está muito linkado com o diagnóstico. Então, se você dá clareza para o paciente do que é o diagnóstico, fica facílimo para você dizer, olha, e a forma de tratar isso é assim. No caso da artrose, no caso da artrose o tratamento é mais difícil, mas no caso, sei lá, de uma reconstrução de ligamento, cara, isso é maravilhoso para mostrar para ela. Tá vendo? O ligamento tá quebrado, a gente precisa emendar, fazer não sei o que. Aí depois você entra já emenda o diagnóstico com o tratamento. Então assim, quais são as formas da gente tratar isso, dona fulana, seu fulano? A gente vai entrar aqui, fazer um furinho, nananã, a gente vai lá, vai fazer uma suturinha, às vezes mostra o vídeo também. Gente, o que você faz quando você faz isso? Você diminui a ansiedade do paciente, você tira o medo, você passa confiança para ele. O paciente se sente confiante com você, quando você explica, E aí toda hora você pergunta, entendeu? Faz sentido para você? O que é que você acha? E aí o paciente vai interagir com você, vai dizer, nossa, doutor, entendi, ou então não entendi, pode explicar de novo. E aí, por isso que é importante você ter essas cartas na manga, tá? Histórias, de vídeos, de exemplificações, de metáforas, enfim. Tem um cirurgião vascular, que é aluno nosso também, que ele fala, quando ele vai falar sobre varizes, ele usa essa parada do encanamento também da casa. Ele fala que por exemplo, as varizes, elas são fatores de risco para trombose. Então, aí ele vai explica lá, dando o exemplo, né,
do encanamento. Ele fala, olha, a gente vai tratar pegando esse cano aqui, a gente vai fechar ele, vai embolizar, né? No caso das varizes, vai lá fechar esse cano. A gente vai fazer um outro cano, vai botar aqui para o sangue continuar passando, para a água continuar passando. Entendeu? Fica mais fácil para o paciente entender. Por quê? Porque é algo do repertório dele. Todo mundo sabe o que é um cano, todo mundo sabe o que é um encanamento, mas pouca gente sabe o que é varizes, o que é vasinhos, o que é flebite, né? Às vezes, você tem uma tromboflebite. O que é isso? É de comer? Ornamenta a casa com isso? O que a gente faz com tromboflebite? Beleza? Fechado? Outra coisa também que é zero de investimento. Seu investimento está sendo de tempo aqui para pegar esses conhecimentos nessa live, depois aplicar no consultório. Isso muda o jogo. Muda o jogo. Eu tô falando de uma cirurgia de um aluno nosso que é ortopedista, que eu nem sei quanto que ele cobra numa cirurgia dessa, mas a cirurgia ortopédica geralmente é uma graninha, né? Particular. Ele fechou porque ele usou essa técnica. Usem. Vai dar bom para vocês também. Quinto ponto cego e último dessa live de hoje. Talvez seja o mais importante. Quinto ponto cego é fazer uma consulta meramente emocional. Eu dei umas pinceladas disso durante a live de hoje inteira, mas é o seguinte, o ponto é que a gente tem que ter muita clareza que toda consulta, ela é um encontro entre duas pessoas. Pessoas se conectam com pessoas, as pessoas, pra gente criar conexão, a gente tem que criar, eu já falei de relacionamento, a gente tem que ir no lado emocional. Então, assim, quando a gente faz um atendimento médico, a gente não está presente para isso, né? Quando a gente tem esse ponto cego, é ponto cego, gente, porque a gente não sabe. Se a gente soubesse, não seria ponto cego, tá? A partir de hoje, quando vocês saírem dessa live, não vai ser mais ponto cego, porque agora você sabe. Se você continuar fazendo aí, você está fazendo por conta e risco. Então, assim, o paciente, a gente precisa falar com o lado emocional dele. Como é que a gente faz isso? Tá, mas antes de falar disso, deixa eu falar do ponto cego, né? Que é o seguinte, se você só fala com o lado racional, então é o seguinte, como é que eu posso... Um exemplo, tá? Rápido aqui. Como é que eu posso te ajudar? Eu tô sentindo isso e aquilo. Essa dor vai para onde? Uma pausa aqui. Vamos lá. Consulta meramente técnica. O paciente vem e aí você pergunta. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso e isso. Aí você vai, de novo, só para a parte racional. Tá, e quando começou, piora com o quê? Nananana. Aí ele vai falar. Aí você vai lá, vai examinar esse paciente, vai fazer o exame físico dele, depois você volta e fala o seguinte, olha, o que você tem, de acordo com o meu exame aqui, com a nossa conversa, o que você tem é o diagnóstico X. O tratamento para o diagnóstico X é o remédio Y, é o remédio Y, ou a cirurgia Y, ou o procedimento Y. Quando você faz isso, o que acontece? Você está perdendo, de novo, a oportunidade de criar vínculo. Você está fazendo algo para ele, para o paciente, não gera nenhum... Enfim, você não conecta com ele. Isso é uma das principais queixas dos pacientes. Foi por isso, é uma das coisas que fez com que eu esteja falando aqui para vocês hoje. Tudo começou eu querendo fazer medicina para fazer uma medicina diferente do que faziam comigo, com a minha família. Na minha formação, infelizmente eu acabei indo para o caminho que todo mundo vai. A formação não ensina nada disso. A formação ensina exatamente isso, a gente ser racional. Tem professores que desencorajam a gente a ter uma aproximação maior com o paciente. Então, o que acontece? E aí, depois de terminar mestrado, depois de ser preceptor de residência, depois de passar 6 anos como preceptor da graduação, eu percebi que a gente atende o paciente dessa forma, não é porque a gente é ruim, não é porque o médico é mau, porque o médico... Não, é porque é o que ensinam pra gente. A gente só é um repetidor, a gente repete. E aí foi quando eu disse, cara, mas a gente pode fazer diferente. E aí eu comecei a estudar comunicação, e aí depois encontrei o Arthur, e a gente criou o Círculo Virtuoso da Medicina, e a gente está aqui hoje. Estudando muito sobre vendas, né? Toda consulta, pessoal, é uma venda. Como assim, Sidney? Muito simples. Quando eu falo venda, não é só uma transação comercial. Quando você tem que convencer o paciente a tomar um remédio, é uma venda. Quando você tem que convencer o paciente a fazer atividade física, é uma venda. Quando você tem que convencer o paciente de que ele está adoecendo porque ele tem hábitos ruins, é uma venda. São técnicas de venda. Persuasão. E aí quando eu estudando sobre comunicação, depois estudando sobre vendas, eu vi que é muito parecido, pessoal, é muito parecido. O que está na essência, né, dessas duas áreas do conhecimento, tanto comunicação médico-paciente quanto vendas, é uma coisa chamada, uma novidade, olha só, isso eu não falei ainda hoje, conexão. A conexão é a palavra-chave. Você precisa conectar com as pessoas. Você precisa criar esse vínculo. E como é que a gente faz isso? Falando com o lado emocional. Sua consulta, ela tem que falar com o lado emocional. É por isso que os pacientes falam assim, o médico nem olhou no meu olho, ele nem se importa comigo, nem se importou comigo. O que ela tá querendo dizer, na verdade, ele não falou com o meu lado emocional, beleza? Vou dizer uma forma de você fazer isso que talvez seja uma das mais importantes, tá? Que é algo também que a formação não ensina e que, pelo contrário, ela desestimula, ela faz com que a gente se torne o contrário disso, que é uma palavra chamada empatia. Como é que empatia, ela é algo que é treinável. A gente pode treinar a ser mais
empático. Então, por exemplo, uma forma de você ser empático no início da consulta, não importa se você é cirurgião plástico, dermato, se você é pediatra, GO, clínico, cirurgião, não importa. Todo paciente, quando ele te procurar, ele vai demonstrar de alguma forma sofrimento. Em algum momento ele vai se demonstrar vulnerável, ele vai falar de alguma dor, seja física ou emocional. Nesse momento, logo em seguida ele demonstrar a dor, ele está se abrindo ali para você, ao invés de você simplesmente seguir a anamnese, é você parar um pouquinho, olhar no olho dele e ser coerente com a sua linguagem não verbal com a verbal e demonstrar empatia. E aí, uma técnica é o seguinte: se você já passou por aquele tipo de sofrimento, né, por exemplo, uma mulher, uma pediatra que está atendendo uma mãe, e aí durante a consulta a mãe vira para a pediatra e fala: poxa, doutora, eu queria tanto ser uma mãe melhor, eu queria ser mais presente, eu queria ser isso, eu queria fazer aquilo, poxa, meu filho adoeceu e eu tô me sentindo mal, não sei o quê. Se você já tiver passado por aquilo, aí você deixa a paciente terminar, deixa ela falar, você preste atenção fica ali presente, né, atenção plena, né, presença plena ali com ela, vira para ela, olha no olho dela e fala assim: eu te entendo, eu já passei por isso, eu sinto muito por isso, mas eu te entendo. Isso é poderoso demais. E tem uma outra coisa, a técnica é falar eu te entendo, essa é a técnica, mas nenhuma técnica funciona se você não tiver uma intenção real por trás daquilo. Senão você vira um robozinho empata. Eu te entendo, sinto muito. Isso é um robô empata, né? Não é disso que eu tô falando. Tem que ser algo que parta de verdade, que seja intencional. O Francisco Carrioca é um dos maiores estudiosos de comunicação, tem um livro publicado dele que chama Entrevista Clínica, é um dos principais arcabouços teóricos que a gente usa também, né, para o nosso curso. Ele fala que ele chama isso de disposição. Você tem que estar disposto a se envolver emocionalmente com o paciente. E aí, de novo, eu abro um parênteses para dizer: como é que você vai fazer isso atendendo um paciente a cada 5 minutos, atendendo um paciente a cada 10 minutos? É impossível, entendeu? E aí, o contrário disso, como a gente acaba entrando nesse círculo vicioso de atender por volume, atender muito, a gente acaba, o nosso corpo, o nosso cérebro, para nos proteger, ele diz: não quero contato nenhum, Deus me livre. Quando o paciente demonstra sofrimento, a gente fala assim, o paciente fala assim: poxa, minha mãe morreu essa semana. Tá, mas teu pai tá vivo, né? Então, beleza, vamos focar na parte boa. Então, tá, mas você tá sentindo dor agora? A gente foge do envolvimento, porque a gente não é desgastante demais, né? A Márcia tá falando, cansa muito, cansa demais. É impossível você fazer isso durante, sei lá, dependendo de onde você atua hoje, tem gente que atende alunos nossos, né? Que eu já passei por isso também, gente. Já cheguei a atender 90 pessoas no dia. Isso é absurdo. Isso é humanamente impossível, né? A gente tá fingindo que tá sendo médico, os pacientes estão fingindo que estão sendo atendidos, né? Isso é absurdo, sabe? Isso não deveria acontecer, né? E só se fosse uma medicina de guerra, mas não deveria ser o normal. Pode até ser comum, mas não deveria ser normal. E é desgastante demais. Então, assim, por que a gente defende o atendimento particular? Porque no seu consultório você pode dizer assim: ó, eu vou atender meu paciente 1 hora. Se tiver que passar 1h30, eu passo 1h30 com ele. Por quê? Porque você é que manda, né? Você que define. Agora, quando você atende 5 minutos, às vezes você termina uma consulta dessa, você fica acabado emocionalmente. Você precisa de um tempo entre uma consulta e outra para sair, levantar, tomar uma água, respirar. E nessa medicina industrial que a gente é submetido em plano de saúde, em plantões, isso é impossível. A gente acaba sendo máquina mesmo. Não tô aqui passando a mão na cabeça de ninguém, nem tô dizendo que isso é... Para quem vive isso ainda, gente, tem que buscar formas de sair disso o mais rápido possível. E a gente tá aqui para te ajudar a fazer isso com atendimento particular. Então, vamos lá, empatia. Sidney, mas e se eu for um homem atendendo aquela mãe, como é que eu faço? Eu nunca passei por aquilo. E aí a técnica, em vez de você usar eu entendo, você fala assim, ó, de novo, com intenção, né, o exercício de empatia é um exercício mesmo. É a gente fazer um esforço para sair da nossa cadeira de médico, sentar na cadeira do paciente e se colocar no lugar dele. Dizer assim, cara, como que eu me sentiria se eu fosse essa mulher, passando por tudo isso? Fazer esse esforço. Não significa que você vai lá e vai... É diferente de simpatia, é você chorar junto com a paciente. Isso é simpatia. Simpático é quando a gente é com um amigo, com um familiar. O familiar, o amigo tá chorando por uma perda, alguma coisa, a gente vai lá e consola ele e às vezes a gente chora. No caso do médico é empatia, é diferente. A gente não vai lá e vai chorar com o paciente. Você até pode chorar, só não pode chorar mais do que ele. Mas você tem que sentado lá, fazer o exercício de ir pro lugar dele e depois voltar para a posição de terapeuta, porque senão, se você chorar mais do que ele, o paciente vai dizer, pô, doutor, peraí, calma, eu vim pedir ajuda, o senhor tá precisando da minha ajuda? Então você vai lá e volta. Poxa, dona fulana, eu sinto muito por essa situação e eu posso imaginar o quanto isso é difícil. A palavra muda, em vez de entendo, você usa o imagino. Eu posso imaginar o quanto isso é difícil. Gente, quando você faz isso com verdade,
com intenção, com disposição, isso muda o jogo. Sua consulta vai para outro nível. Sua consulta vai para outro nível. Faz com que você crie, de novo, uma aliança terapêutica que é pro resto da vida. Quem é o paciente que vai querer perder esse médico, essa médica? Tá? A não ser que ele encontre outro ou outro. Então, por isso que a gente brinca que esse é o melhor momento para você investir em melhorar a sua consulta, seguir, em aprender as técnicas aqui do CVM, porque a gente está crescendo. O número de alunos cresce a cada dia, né? O número de médicos que a gente impacta cresce a cada dia. Então, daqui a pouco, realmente, esse é o nosso sonho, né? Daqui a pouco isso vai ser comum. Todos os pacientes cada vez mais serem melhor atendidos, serem atendidos por médicos com mais empatia, médicos que escutem mais, que expliquem mais, né? Que deem o controle para ele, que escutem, né? Que deixem ele falar, que não foca apenas no diagnóstico, no tratamento, né? Que delimitem os motivos da consulta ali. Show! Bingo, Márcia! Bingo, Márcia! Bingo, Márcia! É incrível o quanto a gente escuta isso dos nossos alunos. Sidney, beleza, dobrei meu faturamento, hoje eu vivo só de particular, pô, abri meu consultório, tenho mais qualidade de vida. Isso é legal, a gente escuta isso também nos nossos alunos, mas sabe o que é que faz o olho deles brilhar? É exatamente isso, Márcia. Poder exercer a medicina como eu sempre sonhei. Ver meus pacientes tendo resultado. Isso não tem preço, sabe? É isso, entendeu? Esse é o famoso ganha-ganha que a gente tanto fala aqui, né? Paciente ganha, médico ganha, isso é maravilhoso e é extremamente poderoso. Tá bom, pessoal? Dica prática de hoje, se tiver alguma pergunta, pode mandar. Dica prática é o seguinte: o desafio que eu dei pra Márcia é o desafio que eu dou pra todo mundo, tá? Desafio pra Márcia e desafio pra todo mundo. Desafio é o seguinte: amanhã, deixar o paciente falar mais no início da consulta, olhar mais no olho dele, botar esse post-itzinho na frente do computador, escrito assim: todo paciente tem um motivo principal para me procurar. Todo paciente tem uma preocupação maior para me procurar. Eu preciso descobrir qual é. E aí você vai delimitar esses motivos, você vai pactuar com ele esse um motivo. Só isso. Empatia você treina depois, consulta mais emocional você treina depois, criar aliança terapêutica você treina depois. Amanhã, coloquem isso em prática. E depois, por favor, vem no direct do CVM, manda uma mensagem pra gente. Vai ser maravilhoso receber o feedback de vocês. Ó, o colega tá falando aqui, o Aislan tá falando que essa é a rotina. Show, Aislan. Pô, parabéns, cara, parabéns. Parabéns. Espero que de alguma forma a gente tenha conseguido nessa live aqui melhorar mais ainda, né, o teu atendimento, para que você cada vez mais ajude mais pessoas de forma realmente plena, que você também receba, né, essa satisfação pessoal aí de estar cada vez mais, né, criando não só uma carteira de clientes, mas uma carteira de fãs, uma carteira de amigos, né? E isso é poderoso demais. É isso que a gente defende aqui, é isso que a gente defende que todo médico deveria, né, ter, e é o nosso propósito aqui pra gente ajudar cada vez mais colegas a terem isso aí, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, bora pra cima, é só o começo.